conversar agora sobre o texto bíblico. No texto bíblico, nós estamos em João capítulo 9, né? Capítulo 9, dentro do seguinte contexto. O contexto é Jesus ainda vivendo o período da festa dos tabernáculos e discussão, né? Discute, veja só, capítulo 7, ele fala sobre o texto fala sobre o sarcasmo dos irmãos de Jesus. Ainda a partir do versículo 10, perseguições na Judéia. Povo de Deus contra Jesus, né? Capítulo 8, versículo 1 a 11, a gente vai ver a experiência da mulher adúltera. A partir do versículo 12, ele vai falar para o povo de Deus que ele é a luz do mundo. No versículo 21, ele fala ele defende sua missão, porque o povo de Deus, né, dizia que não, você não é de Deus, você não, né? Essas coisas que é natural para quem se diz povo de Deus e não é povo de Deus. E no capítulo 9 agora, né, do versículo 1 ao 12, a gente está vendo aí sobre a cura de um nascido cego. As consequências dessa cura a gente vai ver depois. Mas aqui a gente está no versículo 10, 11 e 12. A gente ainda está nesse primeiro momento, quando a cura acontece, e João, o evangelista, quem está escrevendo o evangelho de João, ele está já mostrando que a cura que aconteceu já está criando celeuma entre o povo de Deus, né, contra Jesus, tá bom? Contra Jesus. Então vamos ver aqui. Então lhe diziam: como teus olhos se abriram? Perguntaram perguntaram ao cego, ao que fora cego e que foi curado por Jesus. Aí tem assim, olha, reconhecendo os judeus, né? Conhecendo os judeus, eles não estavam curiosos para saber como é que ele foi curado, não. Eles ficaram buscando meios de incriminar Jesus. Não é curiosidade. Vem cá, como foi que você, né? Como foi que seus olhos se abriram? Como é que você passou a enxergar? Não é curiosidade, não. A ideia ali era descobrir alguma coisa para prejudicar, para perseguir, para criticar a Jesus Cristo. Eles estavam buscando alguma coisa para matar Jesus. Entendeu? Então, o povo de Deus, que não tinha o Espírito de Deus, que não tinha nada a ver com Deus, estava buscando meios para, né, matar, para perseguir Jesus. Né? Versículo 11. Respondeu ele, o cego, o ex-cego, né? E disse-lhe: aquele homem chamado Jesus fez lama, untou os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, e me lavei, e vi, comecei a enxergar. Ele explicando para aquelas serpentes, né? Serpentes religiosas. Então, aqueles linguarudos, aqueles filhos do cão religiosos, né? Então, aí diz assim: toda vez que obedecemos às orientações divinas, obtemos resultados positivos para nós e os outros. O que o cego falou para eles, eu disse, é o seguinte: ele me deu algumas orientações e eu atendi. Aí eu atendi e fui curado. Né? Então, é isso que o cego, o ex-cego, está explicando para eles. Então, versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Bom, a gente está vendo mais uma vez, claro, eles não vão levar mais ninguém para Jesus curar, não. Eles querem continuar a celeuma, eles querem briga. É próprio do joio. O joio gosta de briga. O joio é como o bode. Ele não sabe ficar quietinho, não. Ele quer agitação. Entende? Ele quer agitação, ele quer confusão. A confusão alimenta ele, dá ânimo, dá disposição. Então ele quer agitação. Tá certo?
Então disseram-lhe, pois, onde ele está? Disse ele, não sei. Ele me curou e saiu. Jesus confiava. Por que Jesus não estava com ele? Por que Jesus não estava ali explicando o evangelho? Olha, como você tem que ser assim, deixar isso, mudar isso. Por que Jesus não estava fazendo isso? Jesus confiava na trifunção do Espírito. É o que a gente deve fazer também. Tá? Então, a gente foi ensinado para a gente que a gente tem que fazer assim: dar o prato de comida, mas junto vamos falar, vamos tentar convencer a pessoa de que ela precisa de Jesus. Isso porque quem nos ensinou, e nós terminamos caindo nisso, quem nos ensinou não confiava de que o Espírito era suficiente para fazer a obra dele. Você precisa dizer a ele. Então, as pessoas, quando recebem alguma coisa da gente, já dizem, lá vem, além do que ele vai me dar, lá vem julgamento, condenação e essas coisas todas. Isso atrapalha o evangelho. As pessoas precisavam receber alguma coisa da gente, receber a nossa companhia, do mesmo jeito que a gente fica com a luz, né? Ela está aqui, mas eu sei que ela não vai me julgar. Ela vai me mostrar um bocado de coisa errada aqui. Ela vai mostrar, não é apontando e criticando, não. Ela vai apontar pela presença dela. Só o fato dela estar aqui, ela me mostra muita coisa que eu preciso consertar aqui. Mas ela não vai me julgar. Ela não vai me exigir que eu faça isso logo. Ela não vai exigir que eu tenho que fazer imediatamente. Ela está me mostrando. E eu sei que eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Entende? Então Jesus, confiando na obra do Espírito, Jesus foi a luz, foi bênção para a vida daquele rapaz e deixou que o Espírito faça a obra dele. E o Espírito vai fazer, como faz a obra em qualquer pessoa. Né? O rapaz poderia até não se converter. Entendeu? Poderia até não se converter, mas o Espírito iria fazer a obra dele. Ou já estava fazendo, né, na vida dele, naturalmente. Certo? Então, o rapaz poderia não se converter, mas isso quer dizer que o Espírito não estava fazendo a obra dele? Por exemplo, as pessoas que nós convivemos e que não são salvas ainda não se converteram, não passaram pelo novo nascimento. Isso quer dizer que o Espírito não faz a obra dele? Ou só a gente só vai achar que o Espírito fez se ele se converter? Não, o Espírito faz a obra dele. Agora, a pessoa tem o direito de rejeitar. E muitos deles rejeitam, não é nem por causa do que o Espírito fala, é por causa da nossa nojenteza, do nosso abuso, da nossa insistência. Muitos deles rejeitam, não aceitam o que o Espírito fala, porque eles não querem ser iguais a nós, nojentos, abusados, julgadores, condenadores, pecadores, criticando pecadores, como se a gente fosse perfeito. Não, eu vou falar do seu pecado. Mas infeliz, você também é pecador. Que autoridade você tem para criticar? E olha que para Deus todos os pecados são iguais. Mas não, eu me sinto na autoridade de julgar o seu pecado. Então as pessoas, muitas delas, rejeitam o que o Espírito tem falado a eles por causa dessa nojenteza nossa. Se a gente confiasse mais no Espírito, a gente não seria tão nojento, tão abusado, tão perturbado. Né? Pergunta a um vizinho de igreja por que ele não se converte. Grande parte deles não querem negócio com Jesus, não querem ir para a igreja, para aquela igreja, por causa de nós. Somos abusados demais, metidos a perfeitos, metidos a corretos, metidos a autorizados a julgá-los. Entende? Mas Jesus aí não. Jesus fez a cura e seguiu o seu caminho. O Espírito de Deus iria fazer a obra dele na vida daquele rapaz. Precisamos aprender muita coisa com Jesus, né? Precisamos ser bênção e deixar que o Espírito faça a obra dele. Tá bom?